Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, que tal falarmos um pouquinho de fé? Muitas vezes achamos que fé é uma coisa mística, uma fé é uma coisa que não tem nada a ver com a realidade. Algumas pessoas acreditam que a fé não tem nada a ver com a inteligência e com a razão. Mas eu quero te dizer uma coisa, a fé, ela tem tudo a ver com a razão. Às vezes, ela tem problema com a visão. Os olhos não veem aquilo que está acontecendo, mas a razão sabe que existe. E é interessante que no livro de Romanos, no capítulo 1, o verso 17, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é revelada pela fé. Por isso se diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. É a fé que nos move, é a fé que nos mantém. E ainda o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, o verso 17, ele nos diz: a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Charles Miller, um servo de Deus do século XIX, final do século XIX, início do século XX, ele, durante a Grande Depressão na Inglaterra, ele tinha um orfanato, ele cuidava de um orfanato e ele não tinha nenhuma subvenção do governo. E ele vivia pela fé. E ele diz que durante muitos anos da vida dele, ele orou pedindo: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, eu quero fé. E ele diz que a fé dele nunca aumentava. Até que um dia, lendo esse texto de Romanos, ele falou: opa, estou buscando fé no lugar errado. A fé não é pela oração, a fé é pela palavra. É o conhecimento da palavra que nos dá isso. E como a fé ela tem a ver muito mais e só com a razão e não com a visão, é interessante lembrarmos o conceito de fé que o autor de Hebreus nos dá. Hebreus capítulo 11, o verso 1, o autor de Hebreus nos diz que fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção das coisas que não vemos. Note que fé é certeza e fé é convicção. Fé não é misticismo, fé não é achismo, fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção daquelas que nós não vemos. Esperamos, mas não vemos. O problema não está na razão, o problema está na visão. E ainda, em Hebreus capítulo 11, o verso 6, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: porque sem fé é impossível agradar a Deus, e crer que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você não tem fé, você não acredita que Deus existe. Se você não tem fé, você não acredita que Deus pode fazer. Então, como você vai acreditar que você vai ter a vida eterna? Você não acredita, você não tem fé. E a fé, ela não é essa coisa mística. Fé é essa certeza. Quando nós temos fé, nós acreditamos que vai acontecer, mesmo que nós não estejamos vendo. Muitas vezes eu e você não vamos ver, porque os nossos olhos eles são limitados, mas a nossa fé ela tem que ser uma fé genuína e uma fé verdadeira. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10 ainda, verso 14, como pois invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? Como virão? Note o seguinte: alguém pregue, alguém ouve, alguém entende e alguém tem fé. Então a fé não é um pulo no escuro, nada disso. A fé é uma certeza e ela vem dessa convicção. Quando você vê o que Deus já fez, você sabe que Deus faz e que Deus fará. Que Deus esteja com você nesse dia, aumentando a sua fé. Renato estará com vocês amanhã. Eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz, que Deus te abençoe.